Boa noite a todos, boa noite novamente, né? Na aula de ontem nós falamos sobre o direito constitucional de demanda. A resposta a essa pergunta vocês já sabem, né? Todos têm o direito à constitucional de demanda, né? Então, constitucionalmente falando, de acordo com a Constituição, qualquer pessoa, todos temos o direito a pedir a tutela do Estado, a pedir a proteção do Estado. Todo cidadão brasileiro terá direito a requerer a tutela do Estado, né? Isso se chama de direito constitucional de demanda. E a pergunta é: todas as pessoas têm o direito ao direito constitucional de demanda? Todos têm o direito constitucional de demanda, o direito de requerer processualmente, né, requerer alguma demanda para aquisição do direito material? Aí a resposta é sim, todos temos o direito, né? Aí vai ter lá, letra A, sim, letra B, não, letra C, talvez, letra E, né? Nenhuma das alternativas. A resposta é sempre sim, sempre teremos o direito constitucional de demanda, de demandar, de pedir ao Estado juiz, né? Agora, o direito material, que não é o direito processual, o direito material depende da possibilidade jurídica do pedido, depende da legitimidade de parte ou do interesse de agir, que são as condições da ação, né? Ou pressupostos processuais técnicos, né? Como os do artigo 319, que nós não falamos aqui ainda, né? Nós vamos falar provavelmente numa aula mais à frente. Posteriormente nós vamos falar sobre essas questões processuais técnicas, né? Falamos também ontem sobre, né, a diferença aí do direito material e do direito processual, né? O direito material é o direito civil, o direito penal, o direito tributário, né? Todos temos o direito de pedir ao Estado. Aí eu peço, por exemplo, né, requeiro um ressarcimento de danos porque comprei um entorpecente estragado. Aí eu tenho direito a pedir? Tenho direito a pedir, mas não tenho direito a este direito material de ressarcimento de danos por conta de uma impossibilidade jurídica do pedido, do objeto, né? O objeto é ilícito, né? Então eu não tenho direito material. Então o direito material depende, talvez, né? Depende do objeto material, depende se há possibilidade jurídica de atender esse pedido, se eu sou uma parte legítima, né? Ou se há um interesse de agir. Isso foi explicado já, né? As condições da ação, nós já falamos das condições da ação, possibilidade, legitimidade, interesse de agir, né? Vocês sabem, né, pessoal? O que é a possibilidade jurídica do pedido, né? Quando é possível pedir, quando ele está de acordo com o ordenamento jurídico, quando ele é um pedido, né, dentro da legislação, né, o objeto é lícito, a causa é lícita. Então eu posso me casar e posso também requerer, né, um divórcio, eu posso requerer uma separação, né? Dentro da separação eu posso requerer alimentos provisionais, alimentos para prover a minha prole. Eu posso dentro disso também estabelecer um regime de visitação dos meus filhos, né? Eu visitando os meus filhos, ou a minha esposa visitando os filhos que está comigo na minha guarda, requerer uma questão, regulamentar a guarda dos menores. Então esse é o direito material. Como que eu faço esse requerimento? Através do direito processual. Então o processo, que é o conjunto de atos que me levará a uma sentença, o direito processual é o direito constitucional de demanda. Então, constitucionalmente, eu vou requerer uma demanda como? Pedindo para o Estado juiz. Direito constitucional de demanda. Eu vou requerer ao Estado juiz, então isso é um direito processual. O que eu vou requerer? Eu vou requerer o divórcio, a pensão, os alimentos, direito material. Explicamos, deixei claro isso ontem. Na aula de ontem, nós falamos bastante sobre isso. Direito material. Falamos também das 6 causas de suspensão do processo. O processo se inicia, mas por uma das 6 causas que eu falei ontem, pode suspender. Não é extinguir, não é fechar, não é arquivar, não, é suspender. Ele suspende, ele fica parado. E aí, por que ele fica parado? Por causa de uma das 6 causas que eu falei ontem, né? Fiquei parado aqui, né? Aí cada dia mais besta mesmo. Causas de suspensão do processo: falecimento do autor, falecimento do réu, falecimento do advogado, perda da capacidade processual da parte, perda da capacidade do advogado e, por último, quando há um acordo, né, em andamento extraprocessual.
e aí os advogados estão fazendo um acordo, as partes estão fazendo um acordo, e por conta desse acordo há uma paralisação uma suspensão do processo. Então, falando de ontem também sobre isso. E dentro de todo esse assunto, estava me recordando aqui, né? Me lembrei, não tinha anotado, anotei agora. Falamos de rito ordinário e rito especial. Vocês se recordam, doutores, do rito ordinário e rito especial? Eu falei que o rito, ou a ritualística, ou o ritual, né? Que o rito é uma forma, né? Uma forma de se fazer algo, e esse algo, no caso se tratando do processo, a forma de se trabalhar o processo. Eu tenho um rito ordinário, que é uma forma completa de atos processuais, né? É uma forma completa de trabalharmos o processo até obtermos o resultado final, que é o juiz, o estado juiz dizendo o direito, né? Então, rito ordinário, né? Que tem a fase postulatória, ordinatória, probatória e decisória, né? Essas 4 fases são completas com todos os argumentos, tudo que é permitido em lei, né? E apontado no Código de Processo Civil, Penal, Tributário, Trabalhista, é a fase completa, né? É o rito ordinário. E aí eu falei também que existia antigamente um rito chamado sumaríssimo, que era para causas menores, causas mais rápidas. Existia um rol, né? Salvo engano, de 10, né, tipos de ações que eu podia fazer. Existia isso. Que aí veio a Lei 9.099 de 1995, Lei 9.099 de 1995, né, que traz um rito especial. Falei isso ontem. Tudo que eu estou falando aqui é revisão, tudo que eu estou falando aqui é uma reprise para vocês se acomodarem em 5 minutos e a gente entrar no assunto hoje, que é um assunto um pouco difícil, né? Provavelmente nós teremos só um tema para a aula de hoje, porque é um assunto um pouco complexo, né? Antes de contesto, não foi assim, não foi assado, não foi isso, não foi aquilo, não é do jeito que você está falando. Antes, quero oferecer exceções processuais. Tema da aula de hoje, exceções processuais. Então, estou comentando aqui para que vocês possam se organizar aí, né? Então, eu falei ontem do rito ordinário e rito especial no meio de tudo que foi falado ontem. O rito especial é o rito do juizado especial, né? Civil, e juizado especial penal, né? E por penal, causas de menor complexidade, até 20 salários mínimos, só 20, eu entro sozinho. Não preciso do advogado, não preciso do defensor público, não preciso da defensoria, da advogada, da defensora, não preciso destes técnicos me ajudando. Não preciso, pessoal, vocês sabem a minha opinião, né? Para mim, esta lei é inconstitucional, porque constitucionalmente falando, a Constituição no artigo 133 diz que o advogado é indispensável à justiça, mas a causa é tão pequena, é tão irrelevante que o advogado não está querendo nem fazer isso, os advogados, né? Não estão nem querendo fazer. A defensoria não tem gente, não tem mão de obra, não tem tempo para fazer isso. E aí o Estado vem e fala, poxa, não tem como ficar sem solução isso, e cria a Lei 9.099 de 1995, oportunizando as partes irem diretamente, pessoalmente ao judiciário, fazer o requerimento, né, daquela notinha promissória de R$100, daquele chequinho de R$100. Tem alguém que usa cheque ainda? Tem, né? Daquele chequinho de R$100 sem fundo, né? Que mais? Aquele contratinho que não foi cumprido lá, dos aluguéizinhos lá, como é que é o nome que fala? Kitnet, né? Da kitnet, né? Vejo muito cheque sem fundo, tem bastante, né? Então tem aquela casinha que foi construída lá no fundo, né? De quando eu era pobrinho, eu construí uma casinha no fundo e morei lá. Aí eu construo a casa da frente, a casinha sobrou. Vamos alugar a casinha? Vamos. Aí eu alugo aí R$200 o aluguel por mês. Aí começa a ter um problema, quebra a torneira, quebra isso, quebra aquilo, sai e fica me devendo 3 meses, R$600. Doutor advogado não quer pegar. Defensoria nem pensar, eles não têm condições de fazer isso. Eles têm muitos serviços muito mais importantes do que resolver essa questão. E aí eis que surge Lei 9.099 de 1995, serve para isso, para resolver essas questões, né? É inconstitucional? É inconstitucional, porque o advogado, ele é indispensável à administração da justiça. Tem que ter o advogado, tem que ter a defensoria, mas não tendo, até mesmo por esses motivos que eu acabei de explicar agora,
Lei 9.099, tranquilo, né? Surge a Lei 9.099 para resolver esses casinhos. Aí, até 20 salários mínimos, doutores, né, e doutoras, até 20 salários mínimos, eu vou lá, né, e faço o meu pedido oral. Eu faço o pedido oral, eu sento na frente do escrevente e falo: senhor escrevente, eu tenho um problema, aluguei lá minha kitnet, meu quartinho de fundo lá, estou com um problema. Então não, cheque sem fundo, né? Recebi aqui num negócio, eu não consigo receber, como é que eu faço, como é que eu cobro? Como é que eu vou pagar R$1.000 para o meu advogado cobrar R$200? Não tem como, R$100, não tem como. Ou está fazendo uma afronta para o meu advogado, ou não, né? Como é que eu vou pagar 1.000 para receber 200, né? Aí o burro sou eu. Então surge a 9.099, que ainda que inconstitucional, de acordo com o que eu falei, que o artigo 133 da Constituição diz que é indispensável. Pessoal, indispensável não é relativamente dispensável, não é mais ou menos dispensável, não, é indispensável, né? É o que diz lá. Mas aí vamos avaliar, vamos botar na balança. Então aí nós temos aí essa situação, né, que vem para suprir, porque também ninguém pode ficar sem assistência judiciária, ninguém pode ficar sem a devida prestação jurisdicional. Eis que surge o juizado especial civil. Compreendem essa questão? Então fica resolvido dessa maneira essa questão do juizado. Bom, falamos isso ontem, né? Mas só para finalizar essa questão, o juizado especial, pessoal, ele não é igual ao ordinário, que tem a fase postulatória, a fase instrutória, com provas, com audiência e etc, e com laudos completo, com tudo que tiver direito, né, para argumentar contra e a favor. Não, o juizado não tem isso. Os juizados são pequenas questões de pequenos valores, até 40 salários mínimos, né? No juizado comum. No juizado federal, que também é comum, né? Só muda porque envolve questões da União, né? Então no juizado federal aí as causas aumentam o valor, né? Então sem advogado no civil até 20 salários mínimos, 20. Sem advogado no federal até 30 salários mínimos, 30, né? Com advogado até 40 salários mínimos. Com advogado no federal até 60 salários mínimos. Passou de 40, passou de 60, não cabe juizado especial. Passou, a causa ficou nesse tamanho, nesse valor, passou, aí eu vou ter que me socorrer da justiça comum. Aí o rito é ordinário. Tranquilo? Você tem uma pergunta aqui. A Márcia pediu para avisar que não está conseguindo logar. Não está. Ixi, agora, hein? Eu vou ter que ver com a secretaria o que está acontecendo. Muito cheque sem fundo, Guilherme. Então, Guilherme, sabe o que acontece? Tem ainda muito cheque sem fundo, mas o cheque, existe uma tendência natural do cheque de sumir, né? A carta executiva, cártula executiva de cheque, cártula executiva bancária, né? Cártula executiva de promissória, né? O contrato extrajudicial. Então todos esses documentos, né, do ponto de vista comercial, eles têm um valor, né? Eles valem, né? Mas do ponto de vista dos avanços aí da nossa sociedade, o cheque, paulatinamente, aos poucos, ele está caindo em desuso, né? Por conta da falta de, até mesmo de credibilidade. As pessoas não querem pegar um cheque por N motivos, né? Não é a falta de garantia de recebimento. Qual a garantia que eu tenho de receber um cheque? Aí eu não recebo, eu tenho um documento na mão. E aí eu tenho toda essa problemática para receber, né? Aí eu ligo, nada, não me atende, não me responde, não tenho garantias. Aí eu executo na justiça. Para executar na justiça, eu tenho que contratar um técnico, que é indispensável na administração de justiça. O advogado, né? Defensoria não vai pegar essas causas, não. A defensoria, ela também é constituída através da Constituição, que diz que é para as pessoas menos favorecidas, que não têm recurso financeiro, que não podem bancar uma defesa particular, e aí tem que se socorrer da defensoria. A defensoria é o SUS do judiciário, né? Não tem o SUS, Sistema Único de Saúde, para a saúde, né, que é pública. Então nós temos a defensoria, que é o SUS do judiciário, é o sistema de defesa, né, público, é a defensoria pública, que aliás trabalha muito bem, tem excelentes profissionais, mas
não é? Por conta da grande demanda, imensa demanda que eles têm, não é? Porque o pessoal não tem condições de pagar particular, cai no SUS, cai na defensoria. Cai na defensoria, não tem como a gente sentar, bater um papo, tomar um café, estudar a questão a fundo, né? A fundo, com profundidade, para poder estar resolvendo, não. Não tem, a defensoria não tem condições de fazer esse trabalho, né? Faz um trabalho diferenciado, uma coisa mais, vamos dizer assim, um atendimento em massa, né? Por conta da demanda, e se reserva aquelas questões, obviamente, que não tem jeito, que precisa da defensoria e que não tem condições de pagar uma defesa particular. Então aí vão casos de alimentos, né? Alimentos para menores. Vem os casos aí contra as questões de saúde, vem a separação, divórcio, vem todas essas questões que envolvem, né, essas questões de família que devem ser resolvidas no judiciário, mas que normalmente a pessoa não tem condições de arcar aí com custas judiciais, honorários advocatícios que são realmente caros, né? Tranquilo? Então tudo isso nós falamos na aula de ontem, fiz um breve resumo aqui. Por que eu fiz isso? E por que eu faço isso? Eu já expliquei. É o gancho de uma matéria para outra, né? E na matéria de hoje, olha só, falei do direito constitucional de demanda, falei do direito material, 6 causas de suspensão do processo e rito ordinário e rito especial, né? E agora essa importante questão que envolve a defesa, ter defesa, não ter defesa. Eu tenho que ter defesa, é indispensável, não tem como. Olha só, pessoal, não é só a questão do advogado, professor, tem que ter advogado, está defendendo o advogado, corporativismo, nada a ver com o corporativismo dos advogados. Existe corporativismo entre os advogados? Existe? Existe? Existe. Oh, não, mas existe sim. Claro que existe, né? Óbvio que existe. Mas a questão não é essa. Sabe por que a questão não é essa? Porque antes do corporativismo vem o princípio da ampla defesa e do contraditório. Não existe democracia sem ampla defesa e contraditório. Não existe democracia sem o contraditório. O contraditório é a base é uma das bases da democracia. A primeira base da democracia, né, cracia, que significa poder, que vem de Kratos, K-R-A-T-O-S, Kratos é o deus do poder. Lá atrás, na Grécia, Kratos era o poder. Kratos origina a palavra cracia, que significa cracia, e demo é o povo. Então, democracia é o poder que se origina do povo, a democracia. Bom, então temos aí a democracia. Então, a primeira base é o povo. Como o povo? O povo que vota nos parlamentares, que fazem as leis, então as leis vêm do povo. Então, é a vontade do povo, né? Democracia. Mas aí dentro da democracia, quando existe um sistema de acusação, um sistema acusatório ou um sistema inquisitório de inquirir, de questionar, e quando eu faço isso, eu estou inquirindo e questionando, eu não dou direito à defesa. Sistema inquisitório. Sistema inquisitório é um sistema autocrata, inquisitório. Que era a Inquisição, pessoal? Levar o pessoal para a fogueira, tocar fogo, matar, não tem direito à resposta, não tem direito à defesa. Eu te inquiria, eu te questionava, eu te acusava, eu te julgava e te tacava no fogo. Inquisição. Sistema inquisitório. Mas não estamos falando desse sistema, estamos falando do sistema democrático, né? Na democracia, né? Ele pula a Inquisição, ele pula o inquisitório e oferece a defesa. Então é disso que nós estamos falando, do princípio que nós estudamos lá atrás. Vou até voltar aqui rapidinho nesse princípio. Eu tenho uma lista deles aqui. Qual é o princípio, pessoal? O princípio da ampla defesa, o princípio do contraditório legal, né? Então, os princípios são os primeiros que nós estudamos, os primeiros lá no comecinho de tudo. Primeiro princípio, o princípio do devido processo legal. Todos têm direito a um devido processo legal, um processo baseado em leis. O que eu falei agora? Democracia vem do povo, o povo que faz as leis. Devido processo legal, primeiro princípio. Segundo princípio, imparcialidade. Então eu tenho que ter um juiz imparcial. O juiz imparcial é um juiz justo. Já falamos disso aí. O juiz imparcial, ele é um juiz justo. O juiz parcial, ele é injusto. Ele é amigo da acusação ou amigo da defesa. Então ele é injusto. E um juiz injusto, vocês já sabem o que acontece, né? Dá um problema. Bom,
Aí vamos lá onde eu quero chegar. Um contraditório, ampla defesa, artigo 5º da Constituição está lá, contraditório, ampla defesa, fundamentação, publicidade e etc, etc. Então esse princípio do contraditório e da ampla defesa me traz agora, depois de tudo que nós estudamos, né, no Teoria Geral do Processo 1, me traz um questionamento. Olha só, eu fico me perguntando aqui, eu faço um pedido para o excelentíssimo senhor doutor Estado Juiz de Direito, né? Venho respeitosamente à presença de Vossa Excelência, ilustre e ímpeto julgador, requerer o ressarcimento de danos, né, do meu veículo, que foi abalroado na traseira quando eu vinha dirigindo, né, pacificamente, com cinto de segurança, obedecendo toda a sinalização de trânsito, habilitado, documento do veículo licenciado, impostos em dias, etc. Mas tive essa lesão, né, material no meu veículo. Mas além da lesão material, eu moro longe do meu trabalho. Agora eu tenho um problema do deslocamento aí, né? Eu tenho que alugar um veículo. Eu gasto com isso. Eu tinha o meu carro próprio, agora eu pago um aluguel de um veículo, né? Eu tinha um bom veículo que me trazia até um status na minha profissão. Agora eu dirijo um veículo simples que me causa um certo afastamento dos meus colegas. Isso me traz um dano moral. Essa tese existe? Existe. Se vai aceitar, se o juiz vai aceitar, eu não sei. Processualmente eu posso pedir direito constitucional de demanda. Eu peço direito material. Se eu tenho direito, aí é outra história, né? Vocês entendem? Falamos isso na aula passada, né? Fiquei meia hora falando sobre isso, né? Então, aí que acontece. Mas eu faço o pedido, certo? Faço o pedido, o juiz verifica as condições da ação, possibilidade, legitimidade e interesse de agir, verifica as condições de ação, verifica os pressupostos processuais e fala, realmente, ele estava junto com o outro, legítima parte é legítima. A possibilidade jurídica do pedido, é possível, está na lei, requerer o ressarcimento, artigo 186 do Código Civil, né? Responsabilidade civil, apuração da responsabilidade civil, 927 do Código Civil com 186. Então, possibilidade jurídica, pode fazer o pedido. Não é igual pedir droga estragada. Quer dizer, maluco que a gente está aqui, né? Jogo do bicho e tal. Não é esse caso. É o caso que é possível, né, fazer o pedido. Então, faz-se o pedido através da possibilidade jurídica. Legitimidade, eu sou parte legítima. Interesse de agir. Vamos lá. Já expliquei isso, interesse de agir, né? Mas eu quero deixar bem clarinho hoje, bem tranquilo, transparente, né? Mais transparente possível. Então, olha só. Então, aí o pedido é possível, eu sou parte legítima, mas eu entro na justiça. Aí o outro lado fala, pô, mas você nem me ligou, nem conversou, eu não te dei o cartão falando que eu ia pagar seu carro. Não, por que você está me processando? Não, excelência, a gente conversou sim, eu falei que ia pagar, ele falou que me apresentava orçamento, não apresentou nada, não vou arcar com custas, com honorários. Ele não tem interesse de agir contra mim, porque ele está agindo sem fora do combinado. O combinado não foi isso. Aí o juiz, é isso mesmo? Aí ele, desculpa aí. Então falta interesse. É desse jeito, pessoal, falta interesse de agir. Faltou interesse de agir. Aí não tem uma das condições da ação, né? É assim que acontece, mais ou menos, né? É igual o caso do INSS. Eu já contei do INSS. No INSS, né, o cara tem direito a se aposentar, mas ele não vai no INSS, ele vai direto no advogado. Eu tenho um amigo ali, advogado, o cara é craque em previdência. Ele é fera na previdência, ele sabe tudo e um pouco mais. Ele sabe mais que o governo. Ele ajudou a fazer as leis da previdência. Eu vou nele. Chega lá, doutor, tem um direito, assim, tal, dá uns 30 mil aí, tal, fora isso, fora aquilo, fora FGTS, fora... Aí o advogado bom, vamos entrar. Aí entra. Quando entra, mesma coisa, o INSS fala, não, peraí, ele quer se aposentar, ele tem direito de se aposentar, mas ele não veio pedir aposentadoria, está entrando na justiça por quê? Não existe a pretensão resistida para entrar com a demanda, não existe interesse de agir. Pessoal, está claro o interesse de agir? Vocês têm que compreender o interesse de agir dessa forma.
Tem que haver uma pretensão resistida do outro lado, senão não há interesse de agir. Eu não posso entrar na justiça propondo uma luta, uma litis, um litígio, uma litigiosidade processual, né? Direito de demanda eu tenho, mas eu nem sequer tentei resolver amigavelmente, tentei transacionar, conversei. Não, eu parti logo, como diz, né? Como diz aqui no nosso Brasil, né? Tem gente de fora vendo aí, né? De fora, né? Brasileiros assistindo aula aqui, né? Da Austrália, da Espanha, de Portugal, quem mais? Tem de São Paulo, tem de Minas, né? Essa turma aqui é bem eclética, né? Então o que acontece? Então o direito direito constitucional de petição eu tenho, mas eu tenho que ter a pretensão resistida, pessoal, né? O outro lado tem que resistir ao meu interesse. Fulano, eu quero me aposentar. Posso aposentar? Ah, pode. Traz os documentos aqui, conferiu, está aposentado. Mas não, aí ele entra direto no INSS, na justiça. Eu ia falar, entra no pau, né? Como diz aqui no Brasil, prega o pau, entra no pau, né? Taca no pau. Não é assim, aqui é assim, esse é o termo, né? Popularmente falando, entra, taca no pau. Tacou no pau, tem que ter interesse de agir. Então esse é o interesse de agir, pessoal, né? Antes de entrar com o meu advogado contra o INSS, eu tenho que ir no INSS e requerer a minha aposentadoria. Se o INSS negar ou disser que eu não tenho um dos requisitos e eu tenho, ou acontecer o que é mais comum, qual que é mais comum? Eu entro e o pedido fica lá na fila. 1 mês, 2, 6, 7, 1 ano, 1 ano e meio. Aí não há justiça ante a morosidade do requerimento que eu faço ainda que administrativo. Não pode, isso não pode existir, né? Artigo 5º, inciso 58. 58. Artigo 58. Artigo 5º, inciso 58, né? Eu estou sem a Constituição aqui, senão eu ia ler pra gente, né? Lá fala que a justiça, né, ela tem que ser aplicada, ela tem que ser articulada, não são essas palavras que estão lá, né, mas é o que está lá. Lá diz que a justiça tem que acontecer num prazo razoável, atendendo o princípio da razoabilidade, porque senão não é justo, não é justiça. Não é justiça com morosidade, não é justiça. Artigo 5º, inciso 58 da Constituição Federal, é o que está lá. Bom, e aí, professor? E aí, doutores? Aí eu entro com o meu pedido. Atendi as condições da ação. A petição está legível, clara, transparente, né? Há pretensão resistida do lado de lá. Eu sou parte legítima, a outra parte também é legítima, né? Parte ativa e parte passiva legítima, autor e réu, requerente e requerido, né? Olha como amplia o nosso conceito, o nosso vocabulário jurídico, né? Aquele termo arcabouço, né, fiscal que estão falando na televisão, né? Ele é retirado dessa nossa aula de hoje aqui, né? Do arcabouço jurídico, né? Técnico jurídico, né? O pessoal quer criticar isso daí porque não entende a justiça, porque para entender a justiça tem que assistir uma aula como essa aqui, né? Falando dos conceitos jurídicos, que são muitos, né? E a gente aprende esses conceitos em teoria geral do processo, introdução ao estudo do direito, né? Filosofia jurídica e matérias de base como essa que nós estamos tratando aqui. Então olha só, então continuando. Então as 3 condições da ação: possibilidade, legitimidade, interesse, pressupostos processuais. E agora o juiz analisa, dá um despacho saneador, saneado o processo ok, recebo a ação, né? Direito constitucional de petição, recebo, forme-se o processo, forme-se os autos com a citação do réu. Então vamos citar, aí manda citar. Aí o oficial de justiça, que é uma pessoa de confiança na justiça, oficial de justiça, ele cita o réu. O réu pega, lê o requerimento. Nossa, estou sendo processado, aquele acidente lá de carro lá, ó. Falei que não ia pagar o carro, xinguei ele, xinguei a mãe dele. Eu nem devia ter feito isso aí. Mas agora eu vou responder, né? Mas não vai ser desse jeito, não. Ele tá pedindo o quê? Tá pedindo 10 mil por um para-choque? Não, aí tá de brincadeira, né? Não é assim, pessoal? Não é assim.
Tá de brincadeira, não, eu vou pagar, mas 10 mil não, para-choque é esse de ouro, né? Vou pagar só o para-choque, R$300, né? R$300 o para-choque. O para-choque não é R$300, né? Acho que o para-choque mais barato hoje novo, sei lá quanto que é. Também não sei, não entendo muito de para-choque não. Uns 1.000 talvez, né? 1.000 e pouco, né? Mas 10 mil não. 10 mil já não vou pagar isso, não vou. Doutor advogado, ligo meu advogado, ó, o cara quer 10 mil no para-choque, se vira aí, dá teus. Né? Se vira, faça a defesa por gentileza, doutor advogado. E o doutor pega e vai contestar os 10 mil. Mas agora vem o tema da aula. Vocês acham que eu estava contando história, né? Até tô, né? Mas não tô. Antes de fazer a contestação, falar que o para-choque de 10 mil não vale 10 mil, antes de falar isso, vem o tema da aula de hoje. Tudo isso para falar o que eu vou falar agora. 10 mil só de Mercedes. Depende da Mercedes, nem 10 mil, né? O problema da Mercedes não é o valor das peças, é achar as peças que são caras, né? Eu tive uma Mercedes quando eu morava em São Carlos e eu vendi porque eu não achei as peças dela. Mas era uma Mercedes velha, né? Não era uma Mercedes nova. Nova tem peça ali à vontade, as velhas não tem, né? Eu tive uma Nissan Pathfinder, pensa num carro, que eu adorava aquele carro, mas quebrou um parafuso, ficou 1 ano e meio na garagem. Aí eu comprei um outro carro, olha como é que é, porque não achei o parafuso. Aí tinha que importar um negócio, parafuso não, eu falo parafuso, mas era uma peça que eu não lembro qual que é aqui não, mas não achou. Aí tinha que importar do México, porque ele disse que o carro era de lá. Mentira, né? O mecânico me enganou, mas tudo bem, né? Aí não achou. Aí o carro continuou parado, ficou parado, foi desanimando. Eu sei que teve que fazer umas adaptações lá, que bom, enfim, não tem a ver com a aula aqui não. Compra o Uno quadrado. Boa, tem peça à vontade, né? Land Rover para arrumar o motor, tem que tirar a carroceria inteira. É por aí, é por aí esses carros, os carros bons, bonitos, mas aí na hora de dar a manutenção, você perde o carro. Bom, então vamos lá, pessoal. Oferecimento de exceções processuais. Antes de dizer que o para-choque de 10 mil não vale 10 mil reais, que é a contestação de mérito, que eu vou provar, eu vou falar, não, pessoal, poxa, o cara dirige um EcoSport, está dizendo que o para-choque dele custa 10 mil reais, que ele teve danos, que furou o step, e no final, não é assim não, que a pintura era esmaltada, era brilhante, tinha purpurina no meio da pintura, não tem isso não vou pagar esses 10 mil não, vou contestar, né? Mas antes de contestar, eis que venho oferecer, né, como exceção processual, anotem aí pessoal, tema da aula de hoje, oferecimento de exceções processuais, que é uma forma de defesa antes de discutir o mérito. Qual é o mérito? A história que eu vou falar que o para-choque não vale 10 mil. Esse é o mérito. Mérito. Merece ou não merece? Mérito. Merece 10 mil? Não merece 10 mil. Merece parcialmente o ressarcimento, que não vai ser de 1.000 nem de 10, vai ser no valor do para-choque. Qual o valor do para-choque? 1.500? 1.500. Defiro parcialmente o pedido da inicial petitória do autor, que requer o ressarcimento de danos em 10 mil reais. Porém, indefiro os 10 mil, eis que não custa 10 mil, né? Mas defiro parcialmente a demanda, dizendo que ela procede em fazer a reparação do dano, mas no valor de R$1.500, aproximadamente. Mas sempre pensar mais ou menos nesses termos aí, seria o mais ideal aí, no mérito. Mas antes do mérito, agora, eu quero que vocês entendam que é antes do mérito, agora, o oferecimento de exceções. Então o que acontece? Na hora da petição, eu escrevo lá, né? Então, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito, veio respeitosamente a presença de vossa excelência, ilustre e julgador, para, antes de discutir o mérito, antes das questões de mérito, antes de entrarmos no mérito da causa, não é? Arguir exceções. Anotaram? Arguir exceções? Oferecer exceções, né? Esse é o tema da aula. A professora já falou isso 10 vezes, já vai dar meia-noite e nós não saímos disso. Pessoal, tudo é para vocês
se situarem em que momento processual nós estamos. Tudo que eu falei até agora parece uma historinha, mas é para nós nos situarmos dentro do momento processual, né? Se eu jogar o conceito, pode ser até que se entenda, né? Mas pode ser que não se compreenda em que momento eu estou do processo. Que momento que eu estou agora? O autor entrou com a ação, o juiz analisou as condições da ação, passou as condições da ação, ele recebeu, deu o despacho saneador dizendo: está ok, essa petição está maravilha, tranquila, perfeita. Se o réu citou o réu pega e fala: nossa, 10 mil, doutor advogado, olha lá, só porque eu xinguei a mãe dele. Não, eu vou pagar, mas 10 não. Antes do mérito, eu disse que eu ia pagar. Então, qual é a exceção que eu vou arguir agora? O juiz acha que as condições da ação, como legitimidade e possibilidade de interesse de agir, estão ok. Mas agora, na contestação, antes do mérito, eu ofereço a exceção processual de interesse de agir. É isso, pessoal. É tudo isso, só isso, tudo isso. Eu ofereço. Vocês compreendem? Né? O juiz não tem uma capacidade técnica de avaliar se houve interesse processual. O autor afirma que sim, afirma que procurou e houve a pretensão exigida. E aí segue. Mas aí quando vai antes de discutir o mérito, o réu fala: não, é mentira dele, ele não me procurou. Eu teria pago se fosse só R$1.000. Agora ele me vem com uma conta de 10 mil? Negativo, não há interesse em agir. Portanto, doutores, a defesa técnica, antes de discutir o mérito, é alegar que não há uma... Desculpa, eu bati na mesa aqui e deu né? Deu um negócio. Antes de discutir o mérito, eu faço o oferecimento da exceção processual de falta de interesse de agir. Eu digo: não, é mentira dele, né? É porque nós discutimos, eu xinguei ele, ele me xingou, eu falei que não ia pagar, mas depois eu falei que eu ia pagar, mas que eu não vou pagar, né, o carro dele inteiro, eu vou pagar só o para-choque, só as partes que danificaram aí, né? Na conta dele está dando 10 mil, na minha conta está 1.000. E aí o juiz decide pelo 1.000, mais a mão de obra, mais a pintura, né? Reestabelecer o status quo. Não é 10 mil, não é 1.000, 3 mil talvez, né? Então é isso. Mas aí, antes de entrar no mérito, antes de falar do mérito, eu digo para o juiz que não houve interesse de agir. Eu falo assim, vamos lá. Excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito, né? Muda até, né? Não é oral, mas se fosse, né? Você dá uma maciada na voz, né? Dá uma acalmada no juiz, né? Excelência, né? Ilustríssimo julgador, emérito, sapiente, sábio, né? Busquei a resolução amigável, né, com a parte adversa, mas não pudemos nos entender inicialmente em questão de valores, mas eu me propus sim a pagar o prejuízo que ele teve, até assumir a culpa, mas, né, ele não me ofereceu não me mostrou um valor até o momento, não me apresentou uma conta, nada disso, e está me processando, não é? Não aceito, não há o interesse de agir. Antes de discutir o mérito, eu quero que Vossa Excelência entenda, pelo arquivamento da demanda, pelo não prosseguimento da demanda, pela extinção do processo, porque não há interesse de agir. Por que ele está me processando? Eu não vou pagar custas, honorários, sucumbência, não, porque eu ia pagar amigavelmente. Por que ele está me surpreendendo agora com uma demanda? Exceção, em nome de ser exceção, oferecimento de exceção processual. Tá? Então, essa é uma das exceções. Vamos mudar de assunto? Vamos mudar? Vamos para aquela outra baseado lá nos princípios lá? Vamos para aquela que eu sempre falo, na parcialidade, suspeição, anotem, suspeição e impedimento. De quem? Do juiz. Suspeição e impedimento do juiz.
Então, pessoal, essa é uma das exceções, né? MM juiz, né? Preclaro, ínclito, emérito, julgador, né? Venho, antes de adentrar no mérito, alegar exceção de suspeição e ou impedimento de Vossa Excelência. Vossa Excelência tem trabalhado em nossa egrégia e humilde comarca, né, de forma exemplar, né, dando exemplo a toda a nossa sociedade, trazendo a tão almejada justiça. E por isso vimos arguir aqui, antes de falar do mérito, sem falar no mérito, antes de adentrar no mérito, nós vimos arguir que Vossa Excelência não pode julgar o presente feito, né, se dando como suspeito ou como impedido por ter amizade íntima com a parte, né? Vamos supor que eles são amigos ou são parentes, por um parentesco, basta verificar no sobrenome de Vossa Excelência e do autor da demanda. Aí eu estou aqui como réu, sendo julgado pela família, né? Juiz, né? Vocês entendem isso? Então isso é uma exceção processual, oferecimento de exceção, o nome é exceção processual. O pessoal quer que anote? C cedilha O tio E S. Exceções processuais. É uma defesa técnica processual antes do mérito. Vai ter lá A, B, C, D, E, F. Aí eu dou um exemplo desses e aí a resposta é oferecimento de exceção técnica é a exceção antes do mérito. A exceção é uma defesa técnica que vem antes do mérito. Antes de discutir o mérito, antes de discutir as razões, né, de mérito, quem tem razão, quem não tem razão, antes disso eu vou discutir questões técnicas, interesse de agir, legitimidade, possibilidade, suspeição, impedimentos do juiz, das partes, tem outras. O juiz pode declarar suspeição e impedimento de ofício? Excelente. A exceção, a imposição de incompetência, excelente. Eu ia chegar nisso agora. Bom, bem questionado, bem colocado. O juiz pode e deve, né? Deve, é uma obrigação moral do juiz. Moral. É uma obrigação legal, não é nem moral. Primeiro vem a moralidade, né? Aí depois vem a ética, que é um regramento de conduta dentro da moral. E dentro da moral e da ética tem a lei. Aí se o cara não faz, né, acontece o que aconteceu com o doutor Sérgio Moro. Ele verificando que um dos réus tinha exceção de foro privilegiado. Tinha exceção de foro. Ó a palavra, exceção de foro. Exceção não é uma defesa técnica. Foro, a palavra foro significa local, tá? Foro significa local. Depois eu dou os detalhamentos do que é foro, né? Mas foro, tecnicamente falando, é local. Então, o foro para apreciação da causa do presidente da República, pessoal, essas questões ideológicas, se roubou, se fez, se aconteceu, se é bom, se é mal, isso aí não interessa pra gente, tá? O que interessa é que o presidente da República não é uma pessoa qualquer. Não pode ser julgado por uma vara de competência comum. Ah, professor, mas todos não são iguais perante a lei? Somos iguais na medida em que nos igualamos ou desigualamos, né? Pessoal, falar que o presidente da República é igual às pessoas da sociedade comum não são. Tem as suas diferenciações em razão do cargo que ele ocupa, em razão da res público, da república, a qual ele administra para nós, da coisa pública que ele administra para nós, né? Do administrador, dos administrados, tem todas as diferenças em razão do cargo. Então, por essas e outras, está embaçando o vídeo, né? Por essas e outras não há essa igualdade, mas há igualdade, há por conta dessas questões aí que se auto-regulam aí no jogo de administração e de administrado, da coisa pública, da coisa privada, né? O que vale mais, a coisa pública ou a coisa privada? Depende, né? A coisa pública, se é de interesse de todos, o todo, o coletivo, ele suplanta o
o individual, ele é maior do que o individual, porque ele pertence a todos, é de todos, né? Então o todo prevalece sobre o individual, o partido público prevalece sobre o privado. Então o presidente da República tem foro privilegiado. Aí o doutor Sérgio Moro deveria ter observado essa questão, e observou, óbvio, né? E aí, por questões aí de mídia, holofotes e etc e tal, ele quis tocar a questão sozinho, né? Fala, não, vamos aqui mesmo que eu vou resolver aqui. E não se deu. Vamos lá, o que a doutora escreveu aqui agora pra gente. Vamos lá, questão aqui, ó. O juiz pode declarar a sua suspeição ou impedimento de ofício? Essa é a pergunta. Ela afirmou aqui, na verdade, de ofício, né? Professor, a incompetência é uma exceção? Ela afirmou aqui. Então isso está correto nas duas afirmações. A incompetência é uma exceção, é uma questão técnica, porque não tem a ver com o mérito. Não tem a ver com o mérito. Se fosse o nosso para-choque, né? Qual é o mérito disso? O valor do para-choque, paga ou não paga? 10 mil eu não pago, 1.000 também não é 3, né? Essa é a questão de mérito. Agora a questão técnica é a exceção, a incompetência do juiz. Notem, doutores e doutoras, notem, quando eu digo incompetente, não é aquele que é, no vulgo popular, aquele que não serve para determinada tarefa. Até é, né? Até o é, tá certo isso aí que eu falei? Até é, né? Ué. Falando besteira. E hoje nem é sexta, né? Para estar falando tanta besteira. São 9h05, tá? Então até é, né? Então olha só. Então a questão da incompetência. Eu sou incompetente do ponto de vista do que me compete. Me compete julgar causas federais de primeira instância para quem não tem foro privilegiado. Aqui no Tribunal Regional Federal, qual é a minha região aqui? DF, primeira região. Aqui é a primeira região? Aqui é 10ª região, né? TRF 10. Esqueci agora. Acho que TRF1 é São Paulo, aqui acho que é 10 mesmo. Curitiba é TRF 4, Tribunal Regional Federal, 4ª região, lá é a 4ª região. Então, doutores e doutoras, compreendem o que é competência? Aí o juiz Sérgio Moro percebe, né? Eu sou competente. O pessoal brincava, né? Falava que ele é do FBI, da CIA. Que ele era? Da CIA ou da FBI? Agora fiquei na dúvida, né? Da CIA, que a CIA é americana. Ele é da CIA. E é que não, a FBI é a Polícia Federal, né, dos Estados Unidos, e a CIA é a agência de espionagem americana. Que ele era da CIA e do FBI também, né? Os dois. O Sérgio Moro é FBI, é CIA, é tudo. Ele é competente. Eu vou julgar porque eu sou, né? Eu sou o cara para julgar. Eu vou julgar. Mas ele não é competente. As regras brasileiras, né? A Constituição prevê aí que o nosso presidente da República tem um foro, um local especial para julgamento, onde que é? No Superior Tribunal Federal, né? O famoso aí STF aí, que o pessoal está chateado por questões ideológicas, mas não vamos nos apegar a questões ideológicas não, porque questões ideológicas não tem nada a ver com lei aqui, né? O pessoal comete deslizes, comete erros lá, mas errar é humano, né? Por isso que tem os recursos, né? Professor, mas como é que recorre do STF, sendo que lá é o último grau? Bom, aí é outra questão ideológica que fica para outra aula. Por enquanto vamos ficar nisso, né? Então, pessoal, a questão é, exceção é uma defesa técnica antes de entrarmos no mérito. Esse é o foco da aula, para a gente não fugir. Então, oferecimento de uma exceção é oferecer, antes de discutir o mérito, uma defesa técnica, dizendo, olha... doutor juiz, antes de falarmos do valor do para-choque, Vossa Excelência é casado com a advogada. E aí? Aí, doutor, né? Aí não pode fazer as piadas, né? Agora, só depois das 10. Piada, tem umas piadas pesadas só depois das 10, né? O juiz casado com a advogada, o advogado casado com, né? Não pode fazer essas piadas. Então, pessoal, então é isso, né? Aí é uma exceção
uma defesa de exceção. Então eu coloco lá na minha petiçãozinha, juiz, preliminarmente veio de forma respeitosa, acatada, né? Sempre, né? Com a maior deferência data máxima vênia, mas alegar antes do mérito, atenção, o oferecimento de exceções processuais. Qual é a exceção? Dizer que Vossa Excelência é tecnicamente impedido por ser casado, Vossa Excelência, juiz, ser casado com advogado da parte adversa, né? Não tem condições, Excelência. Compreende? Mais ou menos assim? Por aí. E aí, pessoal, alguma dúvida? É isso. Doutores, doutoras, né? Alguma dúvida sobre essas questões, né? Então, isso é uma exceção. Eu não estou falando do mérito, eu estou falando de questões técnicas. Oi, boa noite. Boa noite, professor. É Diego. Oi. Deixa eu perguntar. É porque eu fiquei na dúvida, porque tem um caso que eu fiquei sabendo, né? Não vale dizer nome, que o juiz, ele namora a promotora. Certo? Ele é namorado da promotora. Eu já vi isso, já me dei mal nessa. Porque aconteceu comigo que o juiz também era namorado. Eu estava na audiência assim, sentadinho, confiante. O juiz chegou e deu um beijinho na promotora. Quando ele fez isso, eu fiz assim, ó. Eu falei, eita, eu já me lasquei aqui, já tudo, né? E não deu outra. O meu cliente ficou 8 meses preso por causa dessa história. Depois eu conto. Continua, por favor. Tá. Então, aí eu fiquei pensando assim, no caso que ela agir como fiscal da lei no processo, tá tudo ok, mas como parte... Não tá ok não, ela não pode. Qualquer parecer que ela der ali é o mesmo caso, doutora Edida, do caso do doutor Sérgio Moro com o Deltan Delagnol, é o mesmo caso, o mesminho. Como é que o juiz e o promotor, né, um orienta o outro, olha, Deltan, faz assim, faz assado, faz isso, aí vaza um negócio que é serviço de justiça para o promotor vaza para a mídia, e eles estão lá de conchavo. Ora, se isso acontece, não existe a equidade, a igualdade, a paridade de armas. O que é paridade? São armas iguais. Se eu tenho uma arma de um lado, eu tenho que ter a outra arma igualzinha do outro lado para ver equilíbrio das partes. Aí um lado tem armas, um lado enxerga tudo, vê tudo, conhece tudo, tem uma orientação que o outro não tem. E o pior disso, quem orienta é o que vai julgar. Ó, vai lá e faz assim que vai dar certo. Aí eu vou e faço o que o juiz mandou. Aí já que eu fiz o que ele mandou, quem que vai julgar ele? Eu fiz para ele. Então, isso causa uma incompetência para julgar, baseado numa exceção de suspeição de impedimento. Então, juiz namorando com promotora, aconteceu comigo. Eu entrei, sentei, demorou, o juiz estava sentado, na verdade. Quando a promotora chegou e sentou, ele levantou, foi lá e deu um beijo nela. Eu falei, pronto, meu cliente não sai mais, pensei comigo. E não deu outra, foi uma batalha, não saiu. Quando trocou a promotora, que foi para o plenário do júri, aí nós conseguimos a absolvição do réu. Que aí já não, né? Aí os marmanjos já não se beijavam mais, né? Eles eram até meio brigados, o promotor com o juiz. Aí saiu. Você entende? Isso é uma coisa normal, natural. Você, doutora, né? Se o seu marido fosse o juiz, ele não ia te ajudar? Lógico que ia. Óbvio que ia. Então, por isso existe a exceção de impedimento de suspeição. Mas um juiz ético, né, que trabalha dentro de uma ética moral e de acordo com a lei, ele vai, na hora, ele vai se dar como impedido. Ele vai falar, não, eu não posso continuar, porque eu vou estar agindo de forma antiética, em desacordo com a lei. Por quê? Por conta, né? Não adianta falar que não afeta, falar que não existe isso, falar que é profissional. Existe profissionalismo nessa questão quando envolve sentimento, né? Quando envolve parentesco, né? É igual a história de mãe e filho. A mãe, o filho pode ser o maior bandido, assassino, pode ser o que for. Se ela for levada no tribunal, ela vai mentir em favor do filho. Ela vai, ou se ela não mentir, ela vai falar, não, mas ele é bonzinho, ele não faz isso, eu não acredito. Estou vendo, mas não é ele. Você entende? Então, eis o fundamento para o oferecimento da exceção processual, que é uma exceção técnica, que é antes de
discutir o mérito. Agora o seu exemplo foi ótimo, excelente, né? Você viveu isso na prática e eu vivi isso na prática também, né? Essas questões, né? Aí o que acontece? E na prática nós temos o caso aí do Sérgio Moro com o Deltan Dallagnol. O Sérgio Moro foi condenado no Tribunal de Ética, foi condenado na magistratura, tá? Pessoal, não estou aqui chutando não estou aqui inventando não, tá? Eu estaria sendo muito irresponsável de estar falando isso aqui, né? Na faculdade, além de tudo, né, com esse vídeo ele vai para o YouTube depois. Eu jogo as gravações lá para vocês estudarem, para vocês fazerem anotações. Então eu estaria assim, né? Tem uma responsabilidade grande, mas ele foi condenado, vocês entendem? Né? E o Deltan acabou de perder o cargo por conta disso que nós estamos tratando aqui nessa matéria, que é a exceção antes do mérito, né, que se discute uma questão técnica, porque a pessoa que deveria ser isenta, imparcial, né, não tomar parte, não ter, sabe, questões ideológicas, não ter esses envolvimentos, né, um promotor de justiça não pode jamais, né, se contaminar por questões ideológicas, né? E um juiz não pode jamais ser parcial, ser parte de um processo. Não, eu sou o juiz que prende, eu sou o xerife, não pode. O juiz é isento. Juiz é isento. Juiz é isento. Eu sou da época que o juiz não dava entrevista em rádio, juiz não dava entrevista em televisão, né? O juiz fechava a porta na cara dos jornalistas, falava, não posso, não falo. Ah, mas o senhor pode dizer, não falo, só falo nos autos, veja minha fala nos despachos, veja minha fala final na sentença, copie a sentença, né? E se não tiver de acordo, aí alguém vai recorrer, você copia do outro. Essa é a minha fala, esse é o meu parecer, esse é meu julgamento, é para isso que eu estudei e é assim que funciona a questão da exceção. Porque aí o advogado faz o oferecimento de exceções e aí acata-se, afasta-se o juiz. Mas o juiz, ele percebendo, né, por se tratar de uma res publicum, da coisa pública, da república, por se tratar disso, o juiz tem que, juiz, se dá por impedido, como muito bem você falou, doutora. O juiz, ele percebendo, ele se dá por impedido. Qual é o impedimento aí? Qual é a incompetência aí? Não compete a ele, juiz, fazer o julgamento daquele réu que tem foro privilegiado. O foro dele privilegiado é lá no STF. Eu não posso julgar ele aqui no TRF4, sob pena de ser considerado suspeito, impedido, parcial e outras coisas mais que aconteceram durante o processo. Eu recorria e alegava conflito de interesses. Está correto o recorrer, está correto alegar algo, né? Mas o algo aí, né, que você pode chamar de conflito de interesse, mas tecnicamente recorre-se alegando exceção de incompetência, suspeição. Esse é o termo correto, que é o da aula de hoje. Parece que é muita coisa, não parece, pessoal? Parece muita coisa, né, doutor Alisson? Doutor Edieda, não parece muita coisa, né? Fiquei aqui 1h10 mais ou menos contando uma historinha inteirinha para nos situarmos do que é uma exceção. Antes do mérito, antes de discutirmos o valor do para-choque, eu vou discutir se o juiz pode julgar ou não o valor do para-choque, se o juiz é competente ou não para dizer o valor do para-choque, se o juiz é competente ou não para atuar na minha causa, né? Se o juiz pode ou não pode atuar na minha causa, se eu posso, se o promotor pode, se todos os envolvidos nas questões, não há questões éticas, questões de moral, questões... Entende, compreende? Isso é exceção, né? O oferecimento da exceção processual antes de discutirmos o mérito. Então, juiz, Vossa Excelência, ilustre ínclito julgador, antes de discutirmos o mérito, venham alegar exceções. Qual é a exceção que eu quero alegar? Preliminarmente, dizer que admiro muito Vossa Excelência, não é? Sempre tem feito justiça em nossa comarca, trabalhar de forma equilibrada, dinâmica, resolvendo todos os conflitos de nossa sociedade, né? Um juiz aí que tem diversas, vamos dizer assim, homenagens, né? Por conta de vossa atuação honrosa, justa,
né, e etc e tal, mas, esse mais, né, vírgula, mas, Vossa Excelência, correm como é que eu falo? Não é as más línguas, né, pessoal? Não, né? Tá transpirando aqui, que o ar hoje não ligou. Mas, e não posso também falar disso, não posso também levantar suposições, né? Eu tenho que ser mais firme, né? Então, verifico que Vossa Excelência tem um relacionamento com a digníssima promotora de justiça de nossa comarca, né? E atuam aí lado a lado. Aí eu sofro acusação, né, do Ministério Público, que é representado pela digníssima promotora de justiça, senhora da ação penal, que tem um relacionamento, né, de afeto, de estima, né, por Vossa Excelência. Então, entendo que antes de entrarmos no mérito, eu quero arguir sessão de suspeição, né, de Vossa Excelência e com a por conta desse relacionamento com a promotora. E como é que eu provo isso, hein? Esse que é o problema, né? Eu posso falar que eu vi, né? E que fulano viu, e que Cicrano, Beltrano e Tício, Neve e o Caio viram também, né? Eu posso falar isso aí, cito na minha petição. Pessoal, o juiz não discute, se for verdade, aí que não discute mesmo, né? Porque esse pessoal tem, né? Tem um negócio aí de justiça, né? Assim, sabe? Uma coisa tipo verdadeira de justiça. Não, o pessoal não discute, não. Tirando as questões políticas, né? Política não dá para confiar. Mas o juiz normal aí, das comarcas aí, não, ele fala, não, realmente, né? Eu e meu amor aqui não vamos discutir com esse negócio, não. Vai vocês aí, vamos botar uns substitutos aí para vocês aí, papapá, né? E segue. Tranquilo, pessoal? Compreenderam o que é oferecimento de exceção processual? Então, eu citei aí o caso do juiz suspeito ou impedido. Qual é o momento que acontece isso dentro do processo, antes de discutirmos o mérito? Ah, tá. Depois que é feito isso, ponto. Aí você vê, então você, juiz, preliminarmente, né, ofereço as exceções. Aí eu explico, né? Acabou? Caso Vossa Excelência entenda que não há exceções, né, a serem discutidas, ou que, se acolhida a exceção e com o prosseguimento do feito, seja nomeado um novo juiz ou uma nova promotora, no mérito, agora, após a exceção processual técnica, no mérito, vem dizer que, olha, que absurdo, um para-choque de 10 mil reais. Para-choque é 1.000 conto, agora no mérito, né? E o outro lado fala, não, 1.000, né? Tá maluco? É 3, é 3,5, é 5, é 10, né? Agora no mérito, passadas as exceções. Tranquilo? Esse é o momento que eu queria chegar aí contando tudo isso, né? Mas vamos lá, pessoal, quais são as exceções que podem ser oferecidas? Interesse de agir, né? Passou nas condições da ação porque o autor falou que houve uma pretensão resistida. Só que aí quando anda, né, que cita, eu sou citado, eu, o réu, sou citado, eu falo, mas peraí, não é bem assim. Ele falou que eu não ia pagar, não, é mentira, eu falei que eu ia pagar, eu não vou pagar 10 eu não vou pagar não, isso aqui é um absurdo, né? Mas eu falei para ele que ele fizesse os orçamentos, me apresentasse, eu ia pagar o menor do que ele me apresentasse. Não, mas ele mandou arrumar direto, né? 10 mil, pintou de ouro o para-choque? Não vou pagar não. As discussões são mais ou menos assim. Tranquilo, pessoal? Né? Vocês entendem? No mérito. Mas antes de discutir o mérito, eu posso entrar com oferecer uma exceção processual antes de discutir o mérito, dizendo que não houve interesse de agir. Eu digo, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito, não houve interesse de agir. Jamais eu disse que eu ia pagar e ele entrou na justiça, ele descumpriu, ele foi, agiu aí contra a ética, contra a moral, né? Não houve pretensão resistida da minha parte porque eu disse que eu ia pagar. Agora ele vem me apresentar uma conta de 10 mil, antes de discutir o mérito, eu quero dizer que não há interesse de agir, porque eu vou pagar, eu quero pagar, mas eu vou pagar o justo. Antes do mérito eu digo que eu vou pagar o justo. Se o juiz aceitar, manda o outro lado se manifestar. Fala assim, manifeste-se à parte. Se
Se a parte falar, excelência, é verdade, ele falou que ia pagar, aí já era, dá arquivamento. E tem que resolver no administrativo. Se não sair acordo, aí reabre a ação e anda. Mas isso é uma exceção antes do mérito, porque aí eles voltam a brigar no particular, mas aí chega no acordo, um paga o outro, está resolvido. Né? Como está resolvido? Através de uma convenção entre as partes. Sabe aquela que suspende o processo? Que eu falei que é a sexta e última, que não estava na doutrina? É o que eu estou falando agora. Ela está entre as causas de suspensões e as exceções, e não é mérito. Olha que coisa, né? Nossa, consegui complicado, de complexo, mas eu entendi. É isso aí, pessoal. O leigo não vai entender o que a gente está falando aqui, né? Por conta dessa complexidade técnica, né? Então, o momento técnico do oferecimento da exceção é antes do mérito, né? E aí, quando se chama para um acordo dizendo que não houve interesse de agir, o juiz fala, né? Não houve interesse de agir, como assim? Explica isso daí. Aí eles correm e fazem um acordo. Ah, não, ó, realmente não houve, não. Eu falei que ia pagar. Ele falou que ia pagar mesmo. Aí o juiz manda extinguir, faz o acordo, pagou, tá pago, resolveu, não tem ação. É uma das questões. Vocês perceberam? Não foi discutido o mérito. Não houve um conjunto de atos que me levou a uma sentença, né? Houve essa ameaça, essa ameaça de conflito, de litígio, de luta, mas que não se desenrolou o processo por conta de uma exceção, né? A outra exceção é essa exceção que nós falamos aí dos juízes, tá? Outra exceção, pessoal, vamos lá, mais uma aí. Vamos ter 3 exemplos aí, né? Para a gente fechar bem essa questão. Uma outra exceção é a exceção, muitas vezes acontece, não são poucas vezes, por conta do valor da causa. Valor da causa. Anotem aí, valor da causa. Justiça gratuita também é uma causa de exceção e valor da causa. Antes de adentrarmos no mérito, quero dizer a Vossa Excelência, ilustre julgador, que o réu está requerendo como reparação material e moral, alegando lucros cessantes, dizendo que alugou um carro porque quebrou o para-choque dele. Ele está com o carro parado, ele podia estar andando sem para-choque, mas aí não, ele alugou um carro, ele está dizendo que um para-choque de 100 conto custa 10 mil, alugou um carro, está dizendo que está com prejuízo de 50 mil reais, está aqui no juizado especial requerendo danos materiais, morais e lucros cessantes. Ora, antes de entrar no mérito, excelência, é um absurdo, porque ele não pode estar aqui no juizado especial civil requerendo 50 mil reais. Por que não, doutores? Quem sabe aí, por favor, aí, quiser colocar no chat. Exceção antes de entrar no mérito. Risquei meu livro de azul. Aí tinha que ter esse de lápis. Eu troquei, que o lápis e a caneta são azuis. Caneta azul, né? E aí, pessoal, pensaram na resposta? A exceção do valor da causa, pensaram na resposta? A pergunta é, vou repetir, né? Juiz, meritíssimo juiz, antes de adentrarmos no mérito, preliminarmente venho dizer, né, venho alegar a exceção, né, do rito. Não pode ser discutido no rito especial do juizado especial civil uma causa de 50 mil reais, mais de 40 salários mínimos. É só isso, mais de 40 salários mínimos. Não cabe aqui no juizado especial. Vossa Excelência não pode discutir o mérito, tocar a ação adiante, face ao valor da causa, que é maior de 40 salários mínimos. Entenderam qual é a exceção técnica antes do mérito? Caso Vossa Excelência entenda, né, ao arrepio da lei, né, contra a lei, contra a legem, né, contra a legislação que diz que é qualificação, caso Vossa Excelência entenda receber, né, e processar e autuar e discutir no mérito, entendo que ele também não tem direito, que jamais vai custar isso. Aí eu entro no mérito, aí é outra história, aí é o mérito. Mas antes do mérito, o oferecimento de exceção processual é isso que eu estou falando aqui agora.
Pessoal, isso é muito importante. Na prática vocês vão ver isso muito, né? O cara tem uma questão de 100 mil reais, entra no juizado, não pode. Qual é a exceção aí? O valor da causa, né? Qual é o juiz que namora com a promotora e vice-versa? Qual é a exceção aí? A questão pessoal, o impedimento, a parcialidade, o princípio da parcialidade vai ser com certeza desrespeitado, né? Questões de parentesco, de vínculo, de juiz, promotor, juiz com réu, né? O réu é parente do juiz, né? Aí o promotor descobre, alega, né, impedimento do juiz contra a defesa, contra o juiz. Vocês entendem, pessoal, que são questões técnicas, né, que não, obviamente não vai dizer que o juiz vai ter uma condenação por conta disso. Não, vai ter um afastamento do juiz, vai ter a remoção, vai ter a troca do juiz, né? Essas são as atitudes a serem tomadas, né? Tranquilo? Né? Do juiz, ou do promotor, ou do advogado, ou das partes, né? Acontece isso muito com testemunhas, né? Testemunha, né? Chama a mãe para ser testemunha. Ah, pessoal, aí tá brincando, né? Mãe, testemunha. Não, mas eu sou mãe dele, eu conheço ele. Mas a mãe sempre vai ser do lado. Então fere o princípio da imparcialidade, porque a mãe é parcial, 100% parcial. Falar, não, a mãe mandou o filho para cadeia, isso é mentira, pessoal. Não existe isso, tá? Tranquilo, né, pessoal? Alguma dúvida? Então, essas são as questões de oferecimento de exceção processual. Parece que não é nada, né? Olha só, 1h30 que a gente está falando disso. Nós falamos na aula de ontem do direito constitucional de demanda. Sempre temos esse direito, está lá no artigo 5º da Constituição. Falamos do direito material, né, que não se confunde com o processual, né? Aí depende, eu posso ter direito, posso não ter direito, material, posso ter ou posso não ter. O processual eu sempre tenho o direito de processar, o Estado sempre vai receber. Aí falei das 6 causas que suspendem o processo, falei dos 2 tipos de rito, o rito ordinário, que é completo, e o especial, que eu estou falando dele aqui de novo, né, o juizado especial civil ou criminal. E hoje, né, aí o oferecimento de exceção processual. Eu vou parar por aqui para não cansar vocês, né? Mas ó, pessoal, o oferecimento de exceção processual, na prática, ele acontece. Quando eu sentei, que eu vi aquela moça bonita vindo, sentou, quando ela sentou, o juiz levantou, foi o meu amor. Eu falei, eita, que eu tô lascado. Ai, meu Deus do céu. 8 meses que eu fiquei brigando para resolver essa questão e não resolvia. Quando foi para júri, trocou. Aí não era promotor, era um promotor. Aí o promotor odiava o juiz. Aí deu absolvição, nós ganhamos. Menino foi desalgemado ali na hora. Ele realmente era inocente, mas tudo que eu pedia para o juiz negava, porque a promotora pediu o contrário. Sabe aquele reconhecimento por foto? Assim, ó. Tá vendo aqui, isso aqui? Ele que matou o seu marido. Você reconhece ele? Aí a pessoa fala assim, não lembro não, mas é ele, olha bem, olha aí. Ah, não é. A pessoa ali assustada, não é. Viu, você tá vendo que ela viu que é ele? Aí jogou, aí quando foi no fórum, ninguém conheceu ninguém via ninguém sabia quem era quem, botava um monte lá, ninguém viu, porque não eram os réus. E o cara ficou 2 anos e meio preso, né, nessa treta aí, por conta dessa questão aqui, ó. A gente ofereceu exceções processuais, fizemos agravo, recurso de sentido estrito, vários recursos, foi parar no tribunal, foi parar no STJ e tal, mas aí quando ia dar um HC, eles mandaram pro júri, aí perdemos tudo que nós fizemos. Mas aí foi pro júri, quando chegou no júri, mas não deu outra, né? A gente tinha certeza, nós tínhamos certeza que nós íamos ganhar por conta dessa questão aí. E aí eu recomendei o filme aí na aula passada, né? Recomendei O Advogado do Diabo, né? O cerne, o foco do filme é a vaidade do judiciário, né? Isso aí atrasa tudo, né? Um querendo ser melhor que o outro, e às vezes não se preocupa com o réu, não se preocupa com a questão, né? Se preocupa só com a vaidade, o cara quer ganhar, né? Isso aí atrapalha tudo no judiciário e acaba e contamina essas questões aqui, ó, parcialidade. Qual é o
O maior defeito que o pessoal vê aí no doutor Sérgio Moro é essa questão da vaidade, da biografia dele querer ser presidente, ele querer ser, né, ele querer ser político, não queria ser juiz, tanto é que ele não é mais. Aí passou para senador e está tendo vários problemas aí por conta dessa vaidade aí, né, que traz uma parcialidade. Agora ele pode ser parcial, mas antes não, né, pessoal? Nós do judiciário não, né? A não ser que você seja o advogado, aí você tem que estar do lado do seu cliente, você tem que ser parcial sim, né? Mas o Ministério Público, ele não representa uma parte, ele representa toda a sociedade. E se a sociedade, às vezes, o promotor percebe que o réu é inocente e fala, não vou pedir a condenação dele não, eu vou pedir a absolução, porque eu percebi agora que ele é inocente. Antes eu não havia percebido, mas agora a defesa trouxe elementos ligados a esses outros elementos que eu acabei de perceber, e eu estou vendo de forma clara, objetiva, sem sombra de dúvidas, que o réu é claro. Até então eu não havia percebido isso, porque o relatório da polícia me dizia que ele era culpado. Eu estou avaliando e eu percebi que ele é inocente. Peço a absolvição. O promotor, ele é do lado da lei, ele não é do lado da vaidade, não, vou condenar porque eu vou ganhar, eu vou ter uma vitória. Não, nada disso. A vitória não é dele. A vitória ou a derrota é sempre da sociedade, no caso do Ministério Público. O caso do advogado, não, né? O caso do advogado é parcial, ele luta pela defesa do seu cliente, tá? Ainda que técnica, né? Porque às vezes não tem jeito, uma defesa técnica, mas aí vem as exceções que são defesas técnicas antes de adentrarmos no mérito. E ponto final, pessoal, é isso aí.